Então, continuando aqui, a gente vai fazer a gente vai pegar então, limpar a placa, né? Limpar todos os periféricos da placa. Vamos retirar esses excessos da onde tem a pasta térmica, né? Da pasta térmica. Pra gente dar continuidade, né? Fazer o teste de continuidade com o multímetro, né? Testar todos os componentes dela para ver de qual deles que tá com falha. É só um momentinho, deixa eu só abaixar aqui o som que tá atrapalhando um pouco. Então, assim, retornando, né? A gente vai dar o início então de processo da antilavagem, né? É só as partes principais, que é o cooler, a placa-mãe. Inclusive, outra coisa também importante aqui que eu tava... Lembra aquelas partes que eu peguei e mencionei que tava oco? Então, aquele que tava caído aqui dentro, né? Era esse furo aqui, né? Essa parte aqui, ó. Né? A pessoa forçou a chave de fenda, né? E quebrou aqui, né? A rosca, o plástico que segura a rosca do parafuso, né? Pode ver, os outros são normais, né? Tá muito sujo, não sei se dá pra vocês verem, perceberem. Eu vou tentar manter o foco aqui com o celular, né? Ó, vocês podem ver no plástico que a oxidação da placa-mãe manchou, né, o plástico. Você pode ver que o plástico tem várias manchas, né, devido à oxidação, né, da placa-mãe, ó. Aqui, ó, pontos de oxidação, né? Não sei se vocês conseguem olhar. Ele tá muito sujo, tem muita sujeira aqui, né? Isso é normal para todos os equipamentos eletrônicos, né? Eles, infelizmente, tendem um dia, uma hora, um certo assim, momento ficar assim, entendeu? Porque é uma coisa inevitável. A sujeira é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, né? Não significa que o dono é relaxado ou que a pessoa mexeu, né? Infelizmente, todos os nossos equipamentos eletrônicos tendem a ficar assim mesmo, entendeu? É uma coisa que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano, né? Mas a situação aqui tá praticamente extrema mesmo, né? Poderia, aqui, ó, muita sujeira, né? Tem muitos pontos, né, de oxidação, entendeu? Que justamente, né, isso eleva, né, a surgir um problema para o seu equipamento eletrônico, seja ele um notebook, um celular, um computador convencional, qualquer tipo de eletrônico, né? A sujeira, eu sempre falo e eu sempre vou pegar e mencionar isso, que é o caos, né? É o pior problema pro seu equipamento eletrônico. Então é isso, a gente vai lavar. Eu vou lavar isso aqui inteiro, né? A gente vai colocar um lubrificante, né, para poder, né, pegar e manter, né, por mais tempo, né, por mais anos, o equipamento eletrônico, né, para ver se ele dura um pouco mais, né? Aqui também, quer ver só um momento. A outra parte, né? Pode ver, ó, tá muito sujo. Aqui é a parte do cooler, né? A poeira do cooler. O alto-falante, né? Praticamente o alto-falante está praticamente isolado pela poeira, ó. Ele tá um pouquinho amassado também. Tem muita poeira sobre a tela do alto-falante. Isso atrapalha até no som emitido, né? Porque não tem evacuação do som, né? É muita poeira, muita sujeira. Não sei se vocês conseguem observar, se dá pra vocês. Vou tentar colocar aqui num ângulo melhor. Ó, muito sujo. Essa parte aqui eu vou desmontar ele por completo, ele inteiro, é a parte da tela, né? Ela abre aqui, a parte de cima,
já tinha um parafusinho jogado aqui, ó, escondido. Provavelmente foi o parafuso daquela rosca que ficou quebrada ali, e ele ficou grudado em algum lugar. Essa é a parte da tela, a parte de cima, né? Então eu vou desmontar essa parte inteira, né? Eu não vou gravar essa parte, processo, porque vai demorar muito e o vídeo vai ficar muito comprido. Então eu vou desmontar ele por completo, ele inteiro, no geral, peça por peça. Por que eu vou fazer isso? Porque eu acho assim, o notebook ele tá com esses danos, né? Com vários danos que a gente percebeu aqui, constatou aqui. Então eu acho que né, eu não tô pegando e me gabando ou me achando melhor do que ninguém, mas eu acho que é um serviço bem feito. Eu acredito, né? Eu penso dessa forma, eu tenho essa ética de trabalhar. Eu acho que deve ser assim, né? Eu acho que não adianta a gente pegar o equipamento de um cliente, achar aquele defeito em tal lugar e simplesmente arrumar aquele defeito e pronto, né? Eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que um profissional, né? A gente inclusive, né? Até principalmente pelo fato dele pegar se encontrar nesse infeliz estado, né? Então o que acontece? A gente tem que verificar ele por completo, né? Examinar ele por completo, testar componente por componente, fazer a limpeza, que é um processo fundamental, né? Isso daqui é o óbvio, né? Que a gente tem que pegar e proceder, porque não tem como a gente proceder nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de serviço com a sujeira. Então a gente tem que primeiro limpar, desmontar item por item, né? Fazer uma limpeza geral, né? Bem feita, né? E testar cada periférico, cada componente, tudo aqui vai ser testado corretamente, tanto o pente os pentes, né, de memória, só tinha um, né, o HD, o drive assim, wireless, o funcionamento do cooler, teste de bateria, né, o teste da outra de bateria, se ela tem carga ainda, né, o certo é substituir, né, fazer uma troca por uma nova, né, e na outras partes também, tanto a parte da tela também, né, a gente vai fazer uma verificação, a gente vai desmontar, a gente vai abrir a parte da tela. Então é um processo bastante, né, é um pouquinho demorado, né. Então esse processo eu não vou gravar, eu vou fazer esse serviço aqui, mas o mais importante se encontra por enquanto aqui, né. Então é isso, era essa parte que eu gostaria de especificar. Então a gente vai testar cuidadosamente, né? E eu vou pegar e retornar depois com tudo limpo, com tudo testado, para poder especificar para vocês qual foi o defeito, né? Aonde foi o defeito, qual o problema, né? Se há uma solução para isso. Geralmente, assim, nós técnicos de eletrônica, né? Quando a gente tem um determinado tempo de serviço, né? Uma determinada experiência, praticamente todo equipamento eletrônico tem conserto, né? Porque assim, a gente, né, eu, Luciano de Lourenço, né, do site Electronic Technic, a gente trabalha com uma equipe também de profissionais e outros técnicos que trabalham também com a gente. Então, quando a gente não pode proceder um determinado serviço de momento, o que a gente faz? A gente trabalha em parceria, né? Então, cada um atua, né, de um lado, né, o outro atua em outro setor. Então a placa, ela vai ter uma solução, ela vai ter um caminho, né. Então compensa arrumar. Então aqui no caso, né, eu estou fazendo essa verificação principal. Então eu vou dizer para os meus assim parceiros, né, se for o caso dessa placa ter que ir para um processo de uma substituição de no caso assim, um chipset, né, um processador, né, ou uma troca de um CI, de um sistema integrado. Então há componentes, né, mais complicados de se mexerem. Então essa placa vai para um setor mais avançado para poder fazer
substituição do componente. Então, né, quanto mais agravado o equipamento tiver, né, mais caro infelizmente fica, porque tem um processo, né, não só do meu trabalho, né, da nossa de profissão, mas como também de outros, né, de uma equipe. Então, às vezes o produto do cliente, principalmente nesse jeito que, né, que se encontra, né, pode acabar saindo caro, né, muito caro, e às vezes a PEG não compensa para o cliente, né. Então, às vezes é até mais fácil você trocar a placa-mãe inteira, né, que é uma coisa mais rápida. Mas não é o caso, né? Eu não estou dizendo que já tem que trocar a placa-mãe inteira. Não, o que eu quero especificar é que tem conserto, sabe? É indiferente de qualquer problema, né? Porque o equipamento eletrônico, né, fomos nós, seres humanos, que criamos, né? Que fizemos. Então, se nós fizemos, nós sabemos o que pode acontecer em determinado local, né? No caso, nós técnicos, né? Não fomos nós técnicos que criamos essa placa, né? Mas a gente está dentro do ramo, né? Então a gente estuda, a gente se orienta, a gente aprende, então a gente acaba fazendo parte disso, né? Então a gente tem justamente a experiência faz com que a gente saiba, né, de uma forma mais específica possível de descobrir o problema, né? Então, como é um equipamento moderno, né, vocês podem ver que não há mais, né, grandes transistores, né, capacitores, né, diodos. Então não tem, né? É tudo componentes SMD, são mais modernos, né? Então a grande maioria da manutenção de placas assim é tudo feito através de uma própria máquina, né? De um computador, é tudo robótica, né? Então a gente é um trabalho que não é fácil, de fato, né? Mas é uma coisa simples, porque é uma coisa assim automatizada, né? É a máquina que solda, é a máquina que troca. Então a gente como técnico, a gente auxilia, a gente encontra o problema, né? E a gente ajuda o outro, né? A máquina nos ajuda e a gente ajuda a máquina, né? Então tudo faz parte de uma parceria, né? De uma união, de uma equipe, né? Então ok, então eu vou dar continuidade, eu pego e volto com as peças limpas e com o defeito apresentado, especificando para minha cliente também qual o problema, né? Se for possível nós arrumarmos ele já aqui, a gente já vai proceder a manutenção corretamente, né? E esperar que tudo dê certo por aqui. Por enquanto, obrigado e aguardem o próximo vídeo que eu pego e retorno em alguns instantes. Obrigado.